Bora, Luísa Martins. Luísa Martins, que entende tudo do Supremo Tribunal Federal. Luísa, eu queria entender um pouco... É que ele deu uma respirada aqui, sabe, Luísa? Foi, deu uma respirada Aí eu aqui. achei profundo. Eu estava, na verdade, pensando nessa nova tecnologia das idas e vindas de Tarcísio de Freitas, que às vezes não queria, e agora quis a Câmara. Ontem já chegou a dizer que vai aumentar para 15 mil, mas a gente trata disso em um outro momento. Com a Luísa, eu gostaria de saber qual é a tendência do Supremo Tribunal Federal nesse momento, pelo que você tem observado. Aceitar essa resposta do governo de São Paulo? Olha, Uribe, uma boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, para você, para a Tainá e todos que estão conosco. Uribe, esse caso no Supremo Tribunal Federal, como disse a Tainá, é uma ação que foi protocolada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas ela não tem uma perspectiva de julgamento propriamente dita. Quando houve esse pedido da Defensoria para que o governo de São Paulo fosse obrigado a adotar as câmeras corporais, o ministro Barroso pediu informações ao governador Tarcísio e houve um indicativo de que havia um compromisso do Estado em implementar essa política pública. Então, diante disso, Barroso não concedeu ali a liminar, entendeu que não precisava haver uma ordem judicial, mas abriu um procedimento num núcleo que foi aberto no Supremo para acompanhar grandes litígios, para monitorar isso de perto. Então, toda a implementação dessa política pública está sob escrutínio ali do Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse caso, né? Então, não existe uma perspectiva de julgamento, nem de votos, nem de maioria, nem nada do tipo, porque realmente está sendo um processo que o Supremo está atuando mais como realmente um observador. Agora, o nível de satisfação, vamos colocar assim, de Barroso com a resposta de Tarcísio, que deve ser ajuizada ali nos autos até sexta-feira, como traz a Tainá, depende do nível de detalhamento que o governador vai dar em relação a todos esses pontos, né? Ao cronograma de execução desse contrato, as informações sobre que pé anda, a implementação desse software que prevê ali, né, que as câmeras possam funcionar, inclusive, serem ativadas, na verdade, inclusive quando estiverem desativadas, mas ainda estiverem no atendimento de uma ocorrência. Vai depender se os indicadores que forem apresentados pelo governo de São Paulo são ou não suficientes para detectar se as câmeras corporais estão sendo de fato efetivas, né, no cumprimento das suas funções. Então, caso não tenha ali um nível de detalhamento que Barroso quer, a tendência é que o presidente da Corte vá pedindo mais informações e pressionando o governo a apresentar todos esses pormenores da execução desse contrato. Então, não há ainda uma expectativa que isso vá a julgamento, mas se houver reiterados descumprimentos ou se o governo de São Paulo insistir em apresentar dados falhos ou omissões, né, em relação à execução dessa política pública das câmeras corporais, aí a coisa pode mudar de figura e aí pode ser que venha, de fato, uma ordem judicial, uma decisão ali do ministro Barroso para obrigar o governo a tomar essa ou aquela providência. Mas, no momento, o estágio é realmente de observação. Agora, houve essa intimação por parte do ministro Barroso porque, inicialmente, as informações que foram prestadas até o momento, e a gente lembra que essa é uma ação que foi ajuizada em junho, então tem alguns meses, né, de lá para cá, não foram consideradas satisfatórias pelo ministro Barroso. Isso ele fala no despacho em que pede mais informações ao governo de São Paulo em relação às câmeras corporais. Então, isso demonstra que há uma atenção bastante significativa da Corte em relação a esse tema, o cumprimento das diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, claro, as consequências disso dependem muito de como o governador vai se comportar, de qual vai ser realmente o porte desses documentos que a Procuradoria do Estado está elaborando para anexar ali aos autos da Corte, e aí, a depender disso, o ministro Barroso vai tomar as próximas providências, vai decidir se isso continua no âmbito de um monitoramento ou se vai precisar, de fato, de uma decisão judicial.